Olá, tudo bem com vocês? Estamos de novo ao vivo. Pronto. Tema da nossa live já fixado aí nos comentários, né? Boa tarde. Então, eu, Nicole Mazetti, coordenadora e professora do EADélia, da Escola Técnica Adélia, tô aqui de novo no nosso horário de toda terça-feira, 1h30 da tarde, para bater um papo com vocês, né? Cada dia com um tema muito legal pra gente conversar aqui, né? Sou psicóloga de formação, tenho mestrado na área da educação e vim traçando um caminho aqui nessa jornada profissional de desenvolvimento, né? Falando um pouco das nossas funções. Primeiro, cerebrais, né? Funções cognitivas, e agora das funções comportamentais, né? Que nos levam a um melhor desempenho, né? Falamos um pouquinho de atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, pensamento. Na semana passada falamos sobre determinação. Falamos sobre a nossa capacidade comportamental de desenvolver, então, como sermos mais determinados, pessoas mais determinadas, né? E hoje o tema da live a gente vai falar sobre resiliência. Você já ouviu falar sobre resiliência? Sabe o que é? Bom, resiliência, gente, mostra uma plasticidade enorme dos indivíduos de se adaptar, né? Então a gente vai conversar um pouquinho do que é esse conceito de resiliência e como desenvolver ele, né? Para nos aprimorar, para aprimorar os nossos estudos, para aprimorar para quem está fazendo agora nesse momento o home office, né? Que precisa focar, que precisa saber ali, né? Se concentrar para galgar, né? Para se elevar profissionalmente também, tá bom? Então, assim, é importante a gente pensar que a resiliência, do ponto de vista... Deixa eu desativar aqui os comentários, senão... não me atrapalha as notificações. Bom, é importante a gente pensar, gente, que o conceito de resiliência, ele sempre esteve ligado, né? Ele veio... Na verdade, não era uma coisa da psicologia, das áreas que estudam comportamento. A resiliência era uma coisa... É um termo, né, que vem da física, né, que fala, ele está ligado sobre a capacidade que um material tem ou não de suportar grandes impactos de temperatura, pressão e de se deformar ao extremo, mas retornar à sua forma principal, à sua forma anterior. Então, isso é resiliência de materiais. Então, a resiliência, ela veio de um conceito físico e químico, né? E essa é o verdadeiro significado de resiliência. E as teorias que estudam o comportamento, né, resolveram então adaptar esse termo, né? Então, pensando num material que sob pressão, altas temperaturas, se deforma, mas que depois retorna à sua origem, ou seja, trazendo a flexibilidade, né? Resolveu usar então esse fenômeno que acontece com os materiais, como por exemplo a borracha, né? Quem é mais resiliente? No caso, a resiliência é a borracha ou é o plástico, né? Então eles resolveram trazer essa ideia desse contexto do conceito de resiliência de um material para o comportamento humano. Olha que bacana, né? Para a gente entender a origem, de onde veio, por que chamamos então de resiliência essa função comportamental. Então, falando do lado do indivíduo, a resiliência, ela é a capacidade que o indivíduo tem de construir, né, novos caminhos, enfrentamentos diferentes diante de uma situação muito estressante, diante de uma situação difícil, né? Então, a resiliência significa voltar ao seu estado anterior, no seu estado de equilíbrio após uma situação estressante. Preste atenção, então estamos aqui fazendo uma definição de um conceito importante sobre resiliência. Então, a resiliência do ponto de vista do comportamento humano, né, ela traz essa flexibilidade também como dos materiais. Então, quando a gente fala, um indivíduo é mais ou menos resiliente que o outro, tem a ver com isso, a capacidade que esse indivíduo tem, então, de passar por problemas, por situações estressantes e se fortalecer ainda mais, né? Passar por esse momento de transformação, mas voltar ao seu eixo de equilíbrio, né? Ter um equilíbrio central que te puxe, que te restabeleça como você estava anteriormente, né? Diante, então, dessas situações adversas.
Gente, um exemplo, né? Para vocês aí que estão estudando, para quem presta concurso, por exemplo, muitas vezes você faz um concurso e você tem uma baixa pontuação, você não tem o desempenho que você esperava. Ou seja, se você, né, a resiliência dessa pessoa é não se deixar abater, né? Então a gente não pode se deixar abater diante de uma situação como essa, né? O interessante é que a gente consiga, então, ser resiliente, ou seja, encontrar formas, encontrar maneiras de voltar à nossa forma anterior, né? Sem esse estresse, sem essa carga de estresse. Então tem uma frase, gente, muito bacana do Carlos Drummond de Andrade que fala assim: a dor, ela é inevitável. Então, a dor que a gente sente diante de uma frustração, diante de uma reação adversa, essa dor, ela é inevitável. Mas o sofrimento, ele é opcional, tá? Depois eu vou escrever ela aqui pra vocês. Ou seja, como você vive aquela dor, né? A sua resiliência em cima daquela dor, aí sim é opcional. Aí sim você consegue escolher, né? Então, muitas vezes as coisas acontecem que elas, de uma forma que foge do nosso controle. E aí a dor vem, né? Porque a gente somos seres humanos e passíveis de ter essa dor, né? Agora, a nossa reação, né? A opção do sofrimento, aí sim é a escolha do indivíduo, né? É importante a gente pensar sobre isso. Bom, eu citei a questão da prova, mas, por exemplo, um profissional, né, que tá ali tentando melhorar dentro do seu trabalho, ter uma posição melhor, ser mais ouvido, se relacionar melhor. Se ele não tem uma boa capacidade de resiliência, pode acontecer do quê? Né? Dele se frustrar. E aí ele não consegue, então, se adaptar às novas situações que o ambiente traz para ele, tá? E aí, como a gente pode utilizar, então, essa função de resiliência a favor da gente, dos nossos objetivos? Seja os nossos objetivos pessoais, seja nossos objetivos profissionais, do tipo, quero me tornar um profissional melhor, ou para quem está estudando, né? Para quem está prestando, que vai prestar um concurso, que vai fazer vestibular, que vai prestar o Enem. Então, é importante essa resiliência, por quê? Porque se você não souber lidar com os vários nãos, com as várias dificuldades que vão aparecer nesse caminho de estudo ou nesse caminho profissional, você se frustra e você desiste, né? Então o problema não é se frustrar, porque, como eu disse lá na frase de Carlos Drummond, a dor existe, a frustração ela vai existir, você vai se decepcionar diversas vezes e tudo bem, porque a vida é assim. Agora, a forma como você vai fazer e reagir diante dessa frustração, aí sim é o diferencial de pessoas determinadas ou não, tá bom? O Gabriel enviou uma solicitação para participar. Vamos lá, Gabriel. Vamos ver o que você quer dividir aqui com a gente. Vamos esperar ele entrar aqui. Acho que ele saiu. Não, ele entrou. Gabriel saiu. Acho que talvez ele deveria ter clicado sem querer. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui, tá bom? Que a gente coloca vocês aqui para perguntar ao vivo ou escrever, tá bom? O importante é a gente trocar, ok? Bom, então entendemos o conceito de resiliência, entendemos o porquê isso é importante, né? E vamos falar um pouquinho, então, dessa capacidade, né? O porquê, então, que a resiliência vai ajudar a gente na construção dos nossos objetivos, gente. Quando a gente passa por uma série de dificuldades, o nível de estresse, ele é muito grande. E sem a resiliência, né, um candidato que está estudando para uma prova ou um profissional, ele não vai conseguir se preparar de forma adequada. Por quê? Porque o estresse daquela situação, ele está tão grande que a pessoa não consegue voltar ao seu estado de equilíbrio, ao seu estado normal, né, ao seu estado equilibrado, para ter atitudes, então, do que a gente conversou na live da semana passada, sobre determinação, sobre outras funções comportamentais que vão ajudar a gente a ter um objetivo melhor. Então, vamos pensar um pouquinho? A resiliência, ela é composta de alguns fatores, tá bom? Tem algumas coisas que, somadas, fazem o indivíduo ser mais ou menos resiliente, tá? Vamos olhar para elas. São 7 fatores, tá bom?
O primeiro fator que envolve a resiliência é a administração das emoções. Então, o quanto você consegue se manter sereno, tranquilo, diante de um problema, né? Isso porque você precisa manter a sua tranquilidade para você conseguir funcionar perfeitamente. Vocês já passaram por aquela situação de, eu tô muito nervoso, deu branco, ou se não, eu tô muito nervoso e aí eu não consigo me expressar direito. Ou eu tô muito nervoso, eu só choro, eu não consigo. Tem gente que tem essas reações. Ou eu tô muito nervoso, eu dou risada, né? Então, se você não conseguir se controlar emocionalmente, você não consegue ter muitas vezes uma atitude, uma ação racional, ok? Então, esse é o primeiro fator que envolve você ser mais ou menos resiliente, saber administrar as suas emoções, tá bom? O fator número 2 é o controle de impulsos, gente. Então, se você consegue controlar os seus impulsos, por quê? Porque uma pessoa muito impulsiva, o que ela faz? Ela mete os pés pelas mãos, né? Ela não consegue, às vezes, ter né, uma resposta adequada e tudo mais, porque o impulso de gritar, o impulso de brigar, o impulso de chorar, às vezes fala mais alto, né? Então ele também, o controle de impulsos, ele está ligado à administração das emoções. É que muitas vezes a gente consegue administrar a emoção, mas quando vê, já agiu, né? Eu consigo administrar depois que eu já gritei, depois que eu já chorei. Não, então é importante a gente casar esses dois fatores. O terceiro fator que envolve a resiliência, que faz você ser mais ou menos resiliente, é o otimismo. Gente, é muito importante o otimismo para quem quer ser resiliente. Por quê? Vou falar para vocês. Olha a postura, né? Você foi mal ali numa prova no Enem que você prestou. Eu posso olhar para aquilo e falar, não tá adiantando nada, eu não vou mais estudar, eu não quero mais estudar e tudo mais. Ok? Ou eu posso olhar para isso e falar, nossa, olha lá, eu não fui muito bem aqui. Tudo bem, então isso daqui eu vou estudar e eu vou ser muito bom nisso e eu vou provar que eu nunca mais vou errar isso daqui no próximo vestibular, na próxima prova, no próximo concurso. A mesma coisa no ambiente de trabalho. Então, tô ali no home office, aí meu chefe me pediu para fazer uma planilha. E eu não consegui fazer aquela planilha do jeito que ele queria, eu não coloquei organizado do jeito que ele queria. Ele foi lá e me deu uma bronca. Ok. Ou eu posso ser pessimista e olhar isso daquela forma, nossa senhora, gente, olha, eu não faço nada certo, meu chefe não gosta de mim, né? Leva isso pro lado pessoal. Ou eu posso olhar e falar, poxa vida, tudo bem, então ele não gostou dessa planilha, não foi adequada? Chefe, o que você quer que eu faça? É isso? Então tá bom, internamente, olha meu otimismo. Minha próxima planilha vai ser muito boa. Não vai ter problema nenhum e ele vai gostar. Eu vou me superar. Isso é ser otimista. Adorei a pergunta do Cosme, que colocou aqui pra gente. Qual dica para ter resiliência no meio dessa pandemia? Cosme, essa pergunta é fantástica, porque a gente está vivendo num momento tão delicado, tão, né, assim, que nunca ninguém imaginou viver, na verdade, que a gente precisa se ver mais resiliente. Então, como nós falamos aqui agora do otimismo, né, então pensar que tá acabando, a gente já tá preso aí, preso, entre aspas. Hoje tá fazendo já 3 meses, né, foi no dia 23 que as escolas fecharam, então estamos já há 3 meses nessa, olha, tá acabando. Vamos olhar, a curva está passando, olha os outros países que já saíram disso. Então vamos ser otimistas em relação a isso e tentar controlar as nossas emoções, né? Que são os 2 fatores que eu falei anteriormente. Então, alguns momentos nós vamos ficar extremamente inquietos dentro de casa, com ansiedade, quero sair, não aguento mais, tô com medo, aquele misto, né, de medo, posso perder um parente, posso perder um amigo, o que fazer? Bom, fazer, então, estabelecer os pilares do seu autocuidado. Tentar, na medida do possível, se alimentar bem, fazer um exercício físico mesmo que em casa, tomar um pouquinho de sol, né? Se você está fazendo uma quarentena, né, um isolamento bem forte, tentar ali dentro do seu espaço se ocupar com coisas que te tragam prazer. Não só ficar fazendo serviço da casa ou só serviço de trabalho. Então, eu gosto de ler um livro, ou eu gosto de fazer um artesanato, ou eu gosto de ver uma série. Procurar ter lazer dentro do seu espaço e se conectar com as pessoas da forma que a gente tem hoje, né? Seja por tablet, por celular, computador, usa aí o WhatsApp, Zoom, o que puder para que a gente não perca os laços das pessoas que a gente gosta. Dessa forma, a gente consegue estabelecer um aparato legal
né, em termos do nosso social, da nossa família, que a gente não mantém, não perde o contato, continua se alimentando bem, comendo bem, fazendo exercícios, então cuidando do nosso corpo, que é essencial, mente e corpo estão super interligados, né? E isso tudo vai nos tornando fortalecidos, olhando lá para frente. Eu vi uma live outro dia muito legal, que teve a participação do Leandro Carnal, e ele chegou a falar a respeito do Natal, né? Ele falou assim, olha, vocês querem uma dica, gente? Montem uma árvore de Natal na sua casa. Aí, mas árvore de Natal em pleno maio, junho? Isso, montem uma árvore de Natal na sua casa. Por quê? Porque o Natal significa renovação, né? E é para que a gente olhe para o Natal, olhe para aquela árvore simbólica, né? Que traz a simbologia do Natal e pense que vai ter Natal, né? Vai ter Natal, ou seja, vai ter a esperança, nós vamos chegar lá, né? Vai chegar, tá chegando, né? Estamos acabando, estamos passando por isso. Então, trazer o otimismo junto com esse controle das emoções, essa é a dica para a gente desenvolver, ter mais resiliência nessa época de pandemia e, né, no contexto todo geral do nosso trabalho, do nosso profissional, para quem está estudando. Adorei a sua pergunta. Gabriel, você falou que dispô, né, apertou sem querer, não tem problema não. Fica tranquilo, se você não quiser aparecer no vídeo, mas quiser digitar uma pergunta, manda aqui que a gente responde, tá bom? Bom, vamos então para o quarto fator, né, que faz a gente desenvolver resiliência, gente, é a análise do nosso ambiente, que se refere o quê? A nossa capacidade de identificar, então, as causas e os problemas que nós temos, né, e se colocar em um lugar seguro. O que seria isso, então, se colocar num lugar seguro, né? Então, eu analiso o meu ambiente, eu sei que aquele evento é um evento estressor, né? Eu sei que aquilo vai me desencadear algumas reações não tão legais. Então, o que eu posso fazer? Me colocar num lugar seguro, ou seja, esperar para a hora que eu for falar, né? Esperar a hora correta de falar, esperar, talvez, pensar a forma como eu vou falar, se eu vou me expressar de uma forma legal ou não, né? Então, isso é muito interessante. E que tem a ver também com a nossa autoeficácia, que é o nosso quinto fator que compõe a resiliência, né? A autoeficácia, o que seria isso, gente? É você se sentir capaz de resolver os seus problemas. Então, se eu tenho meu controle emocional, né? Se eu busco esse controle emocional, eu busco controlar a minha impulsividade, eu olho para as coisas de forma otimista, né? Eu faço uma análise do ambiente para saber aonde me colocar, como me colocar, em que situação me colocar. Eu me sinto muito mais seguro. Eu consigo resolver os meus problemas de uma forma muito mais efetiva, né? Então eu consigo com isso resolver melhor os meus problemas. A minha eficácia ela é trabalhada, né? Bom, o sexto fator que envolve a resiliência é a questão então da empatia, né? Já que a gente está falando disso, de saber se colocar e tudo mais, então a empatia ela entra também nesse meio, né? Como sendo algo importante da gente trabalhar, que é o quê? Se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, saber imaginar como a pessoa se sente, para que então eu possa agir. Então, assim, se a pessoa tá triste, eu vou agir com agressividade? Será que era isso que eu gostaria que ela fizesse se fosse ao contrário? A empatia, ela é bem isso, essa troca. O que eu gostaria que fizesse se fosse ao contrário, né? Será que isso seria bacana? Até onde eu não estou invadindo o espaço da outra pessoa, né? E o sétimo fator que envolve a resiliência, que é o alcançar as pessoas, até quanto eu consigo alcançar as pessoas, que é a nossa capacidade, então, de se vincular mesmo ao próximo, né? E de deixar que o outro nos busque. Porque às vezes as pessoas conseguem se vincular ao outro, mas não conseguem deixar que o outro chegue até nós, né? Então a gente precisa saber abaixar a guarda sem medo, né? E pedir ajuda. Ou solicitar, né? Pedir uma ajuda ou aceitar essa ajuda. Né? Então vamos lá, o Gabriel colocou aqui pra gente. Qual dica para ter resiliência quando a pessoa tem um sonho e nunca teve apoio da família? Acabou desistindo do sonho, mas hoje tem vontade de tentar novamente, mas tem muito medo de não conseguir alcançar. Gabriel, perfeito a sua divisão aqui com a gente, tá? Por quê? Muitas vezes, Gabriel, a gente compra um sonho sozinho, né? Sozinho no sentido de que nem sempre as pessoas vão apoiar e concordar com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Mas você é sim capaz de bancar essas escolhas, né? De aceitar isso que está acontecendo com você, de entender o que está acontecendo com você, essa vontade sua, né? Então,
um fator muito positivo. Você já tem uma motivação, né? Você tem uma motivação interna aí que é a vontade de tentar novamente. Poxa, que bacana isso, né? Muitas pessoas acabam perdendo até essa vontade, você não perdeu. Então, segura nela e seja otimista. Quando você coloca, tenho medo de não conseguir alcançar, tudo bem, esse medo ele é super válido. E nós temos mesmo o medo do incerto. Tudo que é incerto a gente tem medo. Nenhuma escolha, toda vez que a gente escolhe um caminho A ou B, a gente não sabe se vai dar certo. A incerteza, ela faz parte do nosso ser, né? Porque vivemos todos os dias, né, fazendo escolhas. Mas tudo bem você ter essa incerteza. Você não pode fazer com que esse medo te paralise. São coisas diferentes. Uma coisa é eu ter medo, e aí isso, eu tenho medo, mas eu consigo enfrentar esse medo. E eu vou atrás do meu objetivo. Outra coisa é eu ter medo e eu ficar paralisado. E aí sim nós temos um grande problema. Aí nós temos um exemplo de uma pessoa que não está tendo resiliência diante dessa situação estressante. Agora, se eu tenho esse medo, que é válido, e eu guardo ele, eu uso ele de incentivo, então se eu tenho medo, mas não, então pera lá, então eu vou me precaver melhor. O que eu preciso para alcançar esse meu sonho? Ah, eu tenho sonho de, sei lá, me formar como enfermeiro. Então vamos lá, então o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar, qual faculdade eu preciso fazer, o que eu preciso saber para entrar, o que eu vou enfrentar no mercado de trabalho. Você tá vendo? Você usa esse medo para quê? Para se preparar. Vamos usar o medo a nosso favor, porque o medo ele vai existir. Existe em você, existe em mim, existe em todas as pessoas que estão assistindo essa live. Existe nos seus familiares que talvez não te apoiaram tanto no momento que você queria seguir esse sonho. Esse medo ele existe, que é a insegurança. As pessoas tentam te proteger, né? As pessoas que estão ao seu redor tentam te abraçar em termos de proteção, né? Para conseguir te prevenir dessa dor. Mas aí, ó, a frase de Carlos Drummond que eu falei lá em cima, né? A dor, ela existe. Pode ser que não dê certo. Agora, o sofrimento, ele é opcional. O que você vai fazer com essa dor, aí sim é responsabilidade sua. Então, vamos pegar esse medo e olhar o que é que te dá medo. Ah, eu tenho medo de não conseguir, mas por quê? É um medo que envolve financeiro? É um medo que envolve pessoal? É um medo que envolve meu marido, minha mulher, meus filhos? É um medo que... O que envolve esse medo? E aí você tenta se prevenir para isso, né? Ter ações que te previnam para isso, né? Então, utilizar a resiliência a favor dessa situação estressante, sem perder, então, e sem se deixar abater diante de uma dificuldade. Então, vamos lá, lembrando os fatores, né? Os 7 fatores: o otimismo, a autoeficácia, o alcançar as pessoas, a empatia, né? A análise do ambiente para você saber, então, eu estou no meu ambiente de trabalho, estou numa reunião de coordenação geral aqui, só tem coordenadores e eu. Eu sei que, de certa forma, eles estão avaliando, eu preciso apresentar um projeto, preciso aprender, apresentar alguma coisa. Como que eu vou me portar? Se eu sair falando demais, destrambelhado, vão falar, gente, o que essa doida tá falando, né? Ela não tá nem prestando atenção. Agora, se eu espero o momento exato de eu falar, né? Não me coloco de uma forma errada, né? Dentro ali das situações. O que isso vai aumentar? Vai aumentar a minha autoconfiança, vai aumentar a minha autoeficácia. Eu vou ser mais empática. Não, deixa eu deixar, né? Mas vamos deixar o outro falar, vamos deixar o outro se posicionar, bater, colocar aí a ideia dele junto com a minha. Vamos caminhar junto, né? Então, isso é ser resiliente, gente. Uma pessoa com essas características, ela tem o que fortalecido? Ela tem uma capacidade de adaptação incrível. Ela tem uma flexibilidade incrível, né? Então, assim, um exemplo que eu gosto muito de dar, assim, né? O nosso meio, o meio onde crescemos, né? Ele determina muitas coisas da nossa vida, né? A gente tem que tomar bastante cuidado hoje em dia quando a gente olha na nossa sociedade, a gente vê falando, mas sei lá, as classes mais desfavorecidas, elas também têm acesso à faculdade? Não, não tem. Assim, não que não tem, ela tem, mas o que ela precisa fazer para chegar lá é muito maior do que você, que nasceu aí numa classe média, classe alta, sempre estudou em escola particular. Então, por quê? Porque você teve mais facilidades, né? A vida te trouxe algumas facilidades. Então, por que eu tô dando esse exemplo? Vamos entender a capacidade de resiliência de uma pessoa
o que que faz diferente, né? O que que faz diferença na vida de uma pessoa que nasceu, por exemplo, numa favela, que mora, que no seu ambiente tem violência, tem coisas ilegais, e o que faz essa pessoa ir também para a ilegalidade, ir também para uma vida de crime, uma vida de violência, e uma mesma pessoa que cresceu nesse mesmo ambiente ir para uma vida melhor, estudar, sair daquele lugar, talvez tirar a família, morar num lugar sem violência e não virar as costas para onde veio, mas ajudar também, voltar e ajudar as pessoas que estão de onde ele veio. Entende? Então, como que temos ali duas pessoas criadas teoricamente no mesmo ambiente e uma tem determinados comportamentos que levam ela a quê? A ir para baixo. E outra tem criada no mesmo lugar tem determinados comportamentos que a fazem ir para cima. Então, o que que é essa diferença? É a capacidade de resiliência, gente. É justamente a nossa flexibilidade, a nossa adaptação com todos esses fatores que eu coloquei aqui, né, esses 7 fatores importantíssimos que fazem a gente se autorregular, né? A gente se sente autoconfiante, a gente se sente autoeficaz, isso nos traz confiança e vai influenciar na determinação que eu falei na live da semana passada, né? Então aqui o Gabriel colocou que medicina veterinária era, né, o primeiro sonho dele, mas que ele tem que fazer o ensino médio. E quando a mãe dele disse, né, que ele não ia fazer porque não era uma profissão de futuro, ele nunca pensou no financeiro, só no sonho. Então, realmente, Gabriel, então vamos lá. Então tá na hora de você materializar esse seu sonho, né? Então, o seu sonho é fazer medicina veterinária? Poxa, que legal, deixa eu estudar, deixa eu ver. O que que isso estuda? Né? Aonde que isso pode trabalhar? Então, se eu for um médico veterinário, eu tenho que abrir uma clínica? Ah, mas também tem hospital. Ah, mas também tem veterinário que precisa no abate em frigorífico. Ah, mas também... Você tá entendendo? Então, exatamente, você precisa... É a Milena, é a mãe do Gabriel que tá escrevendo aqui pra gente. Então, olha que legal, Milena, você colocar essa questão, né? O que impediu o seu sonho, né? O que impediu o seu sonho? Porque você precisa materializar, olhar para ele e falar o que, que eu preciso estudar, onde eu preciso fazer, que recursos eu tenho hoje. Ah, então hoje talvez eu não tenha dinheiro para fazer uma faculdade de medicina veterinária. Mas se eu fizer um técnico em veterinária, né, que é mais rápido, e aí com isso eu já consigo começar a trabalhar, e aí eu vou ter dinheiro para pagar minha faculdade, você materializa o seu sonho. O medo, a incerteza, pode estar aí dentro? Pode, pode, porque somos seres humanos e a gente vai escorregar às vezes. Só que a forma como você reage a esse escorregão é o que vai determinar a sua resiliência, né? Então, ser otimista, fazer esse exercício, né? Começar a fazer aquela velha pergunta do por que não? O não eu já tenho. Por que não tentar? Ah, mas é muito difícil o vestibular. Tudo bem, mas alguém passa, né? Ah, mas é muito difícil conseguir estudar essa matéria. Tudo bem, mas as pessoas passam. Por que que eu não posso conseguir? Se eu sou um indivíduo com as mesmas capacidades, eu só preciso do quê? Disciplina, confiança, determinação, né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar, e aí você colocou uma coisa muito legal, né? Que aí depois a gente casa, tem filho, né? E aí vê o futuro diferente, você quer o futuro para eles diferente do que você teve. E a gente começa a pensar o quê? Né? A ficar até aflita nesse sentido. Né? De, nossa, eu tô deixando a minha vida porque outras coisas estão acontecendo e eu tô deixando a minha vida em função da vida dos meus filhos, em função de um sonho do meu marido. Como que a gente lida com tudo isso, né? Materializando o seu sonho. Então você vai olhar para sua família, você vai olhar para seus filhos, você vai ver quais são as condições que você tem de materializar o seu sonho. Ah, eu conheço inúmeras pessoas, gente, que foi, né, que foi estudar depois de velho, depois de velho, nem sei a sua idade, mas eu digo velho que eu digo, não aquela idade de 19, 20 anos, né? Começou a estudar com 40, 50, 60 anos, né? E mudou de vida, porque a gente não está falando só do financeiro, a gente está falando do conhecimento, né? Que enriquece a gente de todas as formas. Então, assim, é interessante a gente materializar o sonho, porque o não a gente já tem.
né? Eu sei que isso é redundante, mas esse otimismo ele é essencial para quem quer ser resiliente, né? Que é olhar diante de uma dificuldade que todos vamos ter. Ou vocês acham que aquelas pessoas que ficaram super famosas, que chegaram a cargos altíssimos, vocês acham que elas não tiveram dificuldade nenhuma quando elas começaram? Será que elas não tiveram? Porque a gente tem uma mania de dar uma desculpa, né? Ah, fulano chegou lá porque teve padrinho, né? Teve o padrinho, o QI, né? O que indica que colocou dentro daquela empresa. Gente, às vezes não. Você não sabe da história do outro. E quando você faz isso que eu fiz agora, você está julgando o outro. Você não está sendo empático, que é um dos fatores que movem a resiliência. Então vamos ser empáticos, julgar menos o outro, porque você não sabe a história daquela pessoa. Talvez ela tenha alguém lá, né, que tenha indicado, tal, mas ela só teve sucesso e se manteve lá porque ela foi boa. Então vamos começar a olhar com o lado positivo, porque isso, quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda dentro da gente. A gente consegue então ter mais autoconfiança, mais segurança, mais autoeficácia, a gente consegue se controlar emocionalmente melhor, né? Então, não agir impulsivamente, né? Se aquele exemplo das duas pessoas que eu dei aqui, né? O que acabou indo, né? Ficando ali na favela, foi pro crime, não sei o quê, e o que saiu da favela, estudou e saiu de lá, enfim. Teve uma vida melhor, buscou algum sonho. Qual que é a diferença? Se essa pessoa, né, tivesse ali segurado um pouco da impulsividade, né, da sua agressividade, talvez ela tivesse o quê? Mais empatia em volta dela, pessoas mais acolhedoras, que dessem mais oportunidade, que mostrassem para ela que existe um outro caminho melhor, né? Mas ela não teve. A outra, que soube segurar um pouco a sua impulsividade, que analisou melhor o ambiente, que se vinculou a outras pessoas, que ajudou e que deixou ser ajudado, conseguiu o quê? Subir, tá? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje sobre resiliência. Por que é importantíssimo a gente desenvolver essa função comportamental na gente, pensando nesses 7 fatores que nós falamos aqui, né? E se você fechar o olhinho e pensar aí na sua vida, você com certeza vai conseguir, né, melhorar a sua vida profissional, pessoal, né, e com isso alcançar os seus objetivos. Agradeço a todos vocês que participaram aqui da live de hoje, adorei a nossa troca, obrigada aí Gabriel, Milena, Josi, Cosme, Ariane, Amanda, todo mundo, obrigada vocês que entraram, que assinaram. Toda terça aqui 1h30, semana que vem a gente vai falar de outra função comportamental então, né? Que é extremamente importante para a gente conseguir sair desse isolamento mais fortalecido com esse desenvolvimento pessoal e profissional mais aguçado, tá bom? Não deixem de clicar no link da bio, tá bom? Olhem lá, tem muitos cursos agora nessa temporada que tá com preço especial, cursos gratuitos que você pode fazer, né? E a nossa plataforma do EADL com uma infinidade de cursos de todas as áreas para você descobrir ali a sua área de atuação que você mais gosta, se aprimorar, tá bom? E eu tô à disposição, podem ir mandando perguntinhas aqui, durante a semana toda no Instagram eu vou respondendo, tá? E vamos conversando. Logo depois eu vou postar aquela frase que eu falei aqui para vocês de Carlos Drummond de Andrade, pra gente poder refletir nessa frase durante a semana e ver quais são as ações que nós temos com as nossas coisas do nosso dia a dia, né? E que estão, de certa forma, nos deixando menos resilientes, né? Que estão aí nos puxando para trás ao invés de nos impulsionar adiante, tá bom? Beijo, ótima terça-feira para vocês e muito obrigada!